Artigo 123. Além do vencimento e de outras vantagens legalmente previstas, poderão ser deferidas ao servidor as seguintes: inciso 1, diárias; 2, salário-família; 3, auxílio-doença; 4, gratificações; e 5, adicional por tempo de serviço. Parágrafo único. Ao servidor que receber dos cofres públicos vantagem indevida, será punido e tiver agido de má-fé, respondendo, em qualquer caso, pela reposição da quantia que houver recebido, solidariamente com quem tiver autorizado o pagamento, corrigido monetariamente. Seção 2. Do vencimento e remuneração. Artigo 124. Vencimento é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao padrão fixado em lei. Parágrafo único. Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância inferior a um salário mínimo. Artigo 125. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Parágrafo primeiro. A remuneração do servidor ocupante de cargo em comissão será paga na forma prevista em lei. Parágrafo segundo. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Artigo 126. O servidor perderá, inciso 1, a remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado. 2, um terço da remuneração durante o afastamento por motivo de prisão provisória, com direito à diferença se absolvido. E 3, dois terços da remuneração durante o período do afastamento em virtude de condenação por sentença definitiva, desde que a pena não determine demissão. Artigo 127. Salvo imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Parágrafo primeiro. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo segundo. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja dívida relativa à reposição seja superior a 5 vezes o valor de sua remuneração, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Parágrafo terceiro. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa. Quarto, os valores percebidos pelo servidor em razão de decisão liminar de qualquer medida de caráter antecipatório ou de sentença posteriormente cassada ou revista deverão ser repostos em período idêntico ao dos descontos, contado da notificação para fazê-lo sob pena de inscrição em dívida ativa. Artigo 128. As reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor e descontadas em parcelas mensais. Parágrafo primeiro. Reposições e indenizações serão feitas em parcelas cujo valor não exceda 20% da remuneração ou provento. Segundo, a reposição será feita em uma única parcela quando constatado o pagamento indevido no mês anterior ao do processamento de folha, não prevalecendo o limite do parágrafo primeiro. Parágrafo terceiro. Não caberá reposição parcelada quando o servidor solicitar exoneração, for demitido ou abandonar o cargo. Subseção única. Do registro de frequência. Artigo 129. Ponto. É o registro que assinala o comparecimento do servidor ao serviço e pelo qual se verifica diariamente a sua entrada e saída. Parágrafo primeiro. Para efeito de pagamento, apurar-se-á a frequência do seguinte modo: inciso 1, pelo registro do ponto, e 2, pela forma determinada em regulamento, quando os servidores não estejam sujeitos a registro de ponto. Parágrafo segundo. Nos casos expressamente previstos em lei, é vedado dispensar o servidor do registro do ponto e abonar falta ao serviço. Terceiro, a infração do disposto no parágrafo anterior determinará a responsabilidade da autoridade que tiver expedido a ordem, sem prejuízo da ação disciplinar cabível. Artigo 130. Nenhum servidor municipal de qualquer modalidade ou categoria poderá prestar, sob qualquer fundamento, menos de 36 horas semanais de trabalho, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei.
Parágrafo 1º. Compete ao secretário da pasta solicitar e ao secretário da Administração e Recursos Humanos autorizar a antecipação ou prorrogação do período de trabalho, comprovada a necessidade do serviço. Parágrafo 2º. O registro de frequência deverá ser efetuado dentro do horário determinado para o início do expediente, com uma tolerância máxima de 15 minutos, no limite de uma vez por semana e no máximo 3 vezes ao mês, salvo em relação aos cargos em comissão, cuja frequência obedecerá ao que dispuser o regulamento. Parágrafo 3º. Compete ao chefe imediato do servidor público e controle e fiscalização de sua frequência, sob pena de responsabilidade funcional. Parágrafo 4º. A falta de frequência ou a prática de ações que visem a sua burla pelo servidor público implicarão a adoção obrigatória pela chefia imediata das providências necessárias à aplicação de pena disciplinar cabível. Parágrafo 5º. A fixação do horário de trabalho do servidor público será feita pela autoridade competente, podendo ser alterada por conveniência da administração. Seção 3. Das diárias. Artigo 131. O servidor que, a serviço, afastar-se do município em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, na forma disciplinar em regulamento. Parágrafo 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade, se não durar mais de 10 horas. Segundo, não será devida diária quando o deslocamento do servidor ocorrer entre os municípios da região metropolitana da Grande Vitória, que seria Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana e Guarapari. Parágrafo 3º. O servidor que receber diária e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente em 5 dias. Quarto, na hipótese do servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso no prazo previsto no parágrafo anterior. Seção 4. Do salário família. Artigo 132. O salário família é devido ao servidor ativo ou ao inativo por dependente econômico, respeitadas as disposições do artigo 13 da Emenda Constitucional 20 de 98. Parágrafo 1º. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário família. Inciso 1. O cônjuge ou companheiro, e os filhos, inclusive enteados, até 21 anos de idade, ou, se estudante, até 24 anos, ou se inválido de qualquer idade. Inciso 2. O menor de 21 anos que, mediante termo judicial de guarda, viver na companhia e às expensas do servidor ou do inativo. Parágrafo 2º. Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da aposentadoria. Artigo 133. O pagamento do salário família do servidor público far-se-á, inciso 1, a um dos pais, quando viverem em comum, e 2, ao pai ou mãe, quando separados, conforme a guarda dos dependentes. Artigo 134. O servidor e o inativo são obrigados a comunicar ao setor responsável pelo respectivo pagamento, dentro de 15 dias, qualquer alteração que se verifique na situação dos dependentes, da qual decorra supressão ou redução do salário família. Parágrafo único. A inobservância desta disposição determinará a responsabilidade do servidor ou do inativo. Artigo 135. O salário família será pago juntamente com os vencimentos ou proventos. Artigo 136. O salário família é devido independentemente de frequência e produção do servidor e não poderá sofrer qualquer desconto, nem ser objeto de transação e consignação em folha de pagamento, nem sobre ele será baseado qualquer contribuição. Artigo 137. O valor do salário família será fixado em lei. Artigo 138. É vedado o pagamento de salário família por dependente em relação ao qual já esteja sendo percebido o benefício de outra entidade pública federal, estadual ou municipal. Seção 6. Da inspeção médica. Artigo 139.
Será concedido ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo de sua remuneração. Parágrafo 1º. A licença médica somente será concedida mediante inspeção feita por perícia médica do município. Segundo, sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. Terceiro, inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tenha exercício em caráter permanente o servidor, será aceito o atestado passado por médico particular. Quarto, no caso do parágrafo anterior, o atestado somente produzirá efeitos depois de homologado pela perícia médica municipal. Quinto, o servidor que durante o mesmo exercício atingir o limite de 30 dias de licença para tratamento de saúde consecutivos ou não, para a concessão de nova licença, independentemente no prazo de sua duração, será submetido à inspeção por junta médica oficial. Artigo 140. Findo o prazo da licença, o servidor será submetido à nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. Parágrafo 1º. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço e doença profissional. Parágrafo 2º. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será encaminhado à inspeção médica municipal. Seção 7. Do auxílio-doença. Artigo 141. O auxílio-doença será concedido ao servidor público ativo após o período de 12 meses consecutivos em gozo de licença. Parágrafo único. O auxílio-doença terá o valor equivalente a um mês de remuneração do beneficiário. Seção 8. Das gratificações e adicionais. Artigo 142. Será concedida por lei ao servidor público, alínea A, gratificação, inciso 1, pela participação em órgão de deliberação coletiva. 2. Produtividade. 3. Exercício de cargo em comissão. 4. Execução do trabalho técnico ou científico. 5. Pelo serviço ou estudo fora do Estado, país ou no exterior. 6. De encargo de auxiliar ou membro de banca e comissão de concurso. 7. De encargo de gabinete. 8. De representação. E 9. De 13º vencimento. E na linha B, adicionais, inciso 1, de tempo de serviço, 2. De assiduidade, 3. De férias, 4. Por trabalho noturno, 5. Pelo exercício em atividades em condições insalubres, perigosas ou penosas, e 6. Por serviços extraordinários. Parágrafo 1º. Só será admitida uma incorporação de gratificação por servidor, permanecendo apenas a de maior valor. Segundo, a regra do parágrafo anterior não se aplica às gratificações dos artigos 152 e 153 desta lei. Artigo 143. A gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva será arbitrada aos membros dos órgãos colegiados, sendo paga por sessão a que comparecerem na forma estabelecida em regulamento. Artigo 144. A gratificação de produtividade será devida nos termos de leis específicas. Artigo 145. O servidor ocupante de cargo em comissão poderá optar pela remuneração deste cargo ou pela remuneração do seu cargo efetivo, acrescida, neste caso, da gratificação de 65% da remuneração do cargo em comissão. Artigo 146. A gratificação pela execução de trabalho técnico ou científico será concedida ao servidor pela execução de trabalho de utilidade para o serviço público não decorrente das atribuições normais do cargo e será arbitrada pelo prefeito municipal por proposta do secretário municipal em cuja secretaria tem exercício o servidor. Artigo 147. A gratificação por serviço ou estudo fora do país, no país ou no exterior, será arbitrada pelo prefeito mediante proposta fundamentada do secretário municipal em cuja secretaria tenha exercício o servidor. Artigo 148. Os servidores que forem designados para integrar bancas e comissões de concurso ou para participar como professores e auxiliares de cursos instruídos pela administração
farão jus a uma gratificação a ser arbitrada pelo secretário municipal responsável pela administração de pessoal. Artigo 149. A gratificação por encargo de gabinete será atribuída aos auxiliares de gabinetes das secretarias municipais e será arbitrada pelos respectivos secretários municipais. Artigo 150. A gratificação de representação será atribuída a ocupantes de cargos de secretários e cargos considerados equivalentes. Artigo 151. Fica o Executivo autorizado a realizar o pagamento da gratificação do 13º salário, integral ou parcialmente, no mês de aniversário do servidor e ou no mês de dezembro, conforme regulamento a ser estabelecido por ato do Executivo Municipal no ano imediatamente anterior à sua execução. Parágrafo 1º. A gratificação do 13º salário corresponderá à soma de 1/12 da remuneração mensal, calculado pela média aritmética dos meses efetivamente trabalhados no respectivo ano, considerando o vencimento em vigor relativo ao mês de dezembro. Parágrafo 2º. O 13º salário será calculado sobre a remuneração do servidor, sendo considerada proporcionalmente a média anual dos valores recebidos em cada mês a título de serviço extraordinário do adicional noturno, insalubridade, periculosidade, produtividade, gratificação ou outro evento percebido pelo servidor a título de gratificação durante o ano correspondente. Parágrafo 3º. A fração igual ou superior a 15 dias de exercício no mesmo mês será considerada como mês integral para efeito do parágrafo anterior. Parágrafo 4º. O pagamento do 13º salário será estendido aos inativos e pensionista com base nos proventos que perceberem na data do pagamento daquela gratificação anual. Parágrafo 5º. Em caso de exoneração, falecimento ou aposentadoria do servidor, o pagamento do 13º salário será devido proporcionalmente aos meses de efetivo exercício no ano, sendo considerada proporcionalmente a média anual dos valores recebidos em cada mês a título de serviço extraordinário do adicional noturno, insalubridade, periculosidade, produtividade, gratificação ou outro evento percebido pelo servidor a título de gratificação durante o ano correspondente. Artigo 152. O adicional por tempo de serviço é devido aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo deste município à razão de 5% a cada 5 anos de efetivo serviço público prestado ao município, observado o limite máximo de 35% incidente exclusivamente sobre o vencimento base do cargo por ele ocupado. Parágrafo 1º. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o quinquênio. Segundo, suspende a contagem de tempo para efeito do cômputo do quinquênio. Inciso 1. Licença para trato de interesses particulares. 2. Licença por motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro. 3. Cessões e permutas de qualquer espécie, exceto aquelas decorrentes da Justiça Eleitoral, cujo caráter é requisitório. E 4. Afastamentos para o exercício de mandato sindical. Artigo 152-A. O adicional por tempo de serviço instituído pelo artigo 152 desta lei somente será devido ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e que tenha sido admitido até 1º de janeiro de 2017. Parágrafo único. O marco temporal deste artigo não se aplica aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo de professor, sendo que estes obedecerão somente à regra do artigo 152 desta lei. Artigo 153. O adicional de assiduidade corresponderá a 10% do valor do vencimento básico do cargo e será devido ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do município a cada 10 anos de efetivo serviço público prestado ao município. Parágrafo 1º. As faltas injustificadas ao serviço, bem como as decorrentes de penalidades disciplinares e suspensão, retardarão a concessão de assiduidade na proporção de 60 dias por falta. Parágrafo 2º. Nas hipóteses de acumulação legal, o servidor fará jus ao adicional previsto no caput deste artigo por ambos os cargos. Parágrafo 3º. Interrompe a contagem de serviço para efeito do cômputo do decênio os seguintes afastamentos:
Inciso 1. Licença para trato de interesses particulares. 2. Licença por motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro. 3. Licença para tratamento de saúde própria ou de pessoa da família até o limite de 100 dias ininterruptos ou não durante o decênio. 4. Revogado. 5. Suspensão disciplinar decorrente de conclusão de processo administrativo. 6. Prisão decorrente de sentença judicial transitada em julgado. 7. Cessões e permutas de qualquer espécie, exceto aquelas decorrentes da Justiça Eleitoral, cujo caráter é requisitório. E 8. Afastamentos para o exercício de mandato sindical. Parágrafo 4º. Servidor que tenha requerido nos últimos 5 anos e tenha tido indeferido o adicional de assiduidade pelo fato de haver faltado ao serviço por até 2 dias nos últimos 10 anos, poderá requerer o benefício a partir da aprovação desta lei, sendo considerada a penalidade de retardamento o período entre o requerimento já formulado e o novo requerimento. Parágrafo 5º. O servidor fará jus ao adicional a partir da data do requerimento, junto ao protocolo geral do município, observadas as hipóteses elencadas no parágrafo 1º e 3º deste artigo. Parágrafo 6º. Quando protocolizado o requerimento a que se refere o parágrafo 5º deste artigo, antes de completado o decênio, será considerada para fins de concessão do adicional a data em que se completa o decênio, observadas as hipóteses elencadas no parágrafo 1º e 3º deste artigo. Artigo 153-A. O adicional de assiduidade instituído pelo artigo 153 desta lei somente será devido ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e que tenha sido admitido até 1º de janeiro de 2017. Parágrafo único. O marco temporal deste artigo não se aplica aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo de professor, sendo que estes obedecerão somente à regra do artigo 153 desta lei. Artigo 154. Será devido adicional de férias equivalente a 1/3 da remuneração a cada ano de trabalho completado pelo servidor. Parágrafo único. O adicional será pago ao servidor na mesma data em que receber suas férias. Artigo 155. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido em 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Artigo 156. O adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade serão concedidos aos servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo na forma e condições definidas nesta lei. Parágrafo 1º. Atividades e operações insalubres são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Parágrafo 2º. Atividades e operações perigosas são aquelas que, por sua natureza, condições a risco de vida, em virtude de exposição a radiações ionizantes, inflamáveis, explosivos e energia elétrica. Parágrafo 3º. O adicional de insalubridade será concedido aos servidores que, no exercício de suas funções ou atividades, não ocasional e de forma habitual e permanente, estiverem comprovadamente expostos às condições previstas no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. O exercício de trabalhos em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente, assegura ao servidor a percepção de adicional segundo os graus e percentuais. Inciso 1. Grau máximo 40%. 2. Grau médio 20%. 3. Grau mínimo 10%. Parágrafo 5º. O valor do adicional de insalubridade será calculado sobre o menor valor de vencimento ou salário dos servidores do município da Serra, com a aplicação dos percentuais correspondentes aos respectivos graus, conforme definido no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 6º. O adicional de periculosidade será concedido aos servidores que, no exercício habitual e permanente de suas atividades ou funções, estiverem comprovadamente expostos a condições previstas no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 7º.
O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor a percepção de adicional de 30% sobre o menor valor de vencimento ou salário dos servidores do município da Serra. Parágrafo 8º. Os adicionais de insalubridade e periculosidade serão concedidos somente após laudo pericial de inspeção do local de trabalho e das atividades desempenhadas pelo servidor, emitido pelo setor de Medicina e Segurança do Trabalho do município da Serra, que recomendará o seu deferimento ou indeferimento. Parágrafo 9º. A concessão do adicional de insalubridade e periculosidade será autorizada pelo secretário municipal de Administração e Recursos Humanos ou delegação de competência pelo subsecretário de Recursos Humanos. Parágrafo 10. O direito do servidor ao adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade será suspenso quando houver afastamento das atividades insalubres ou perigosas por período superior a 30 dias ininterruptos. 11. O direito do servidor ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessará, inciso 1, com a eliminação, neutralização, redução do risco à sua saúde ou integridade física aos níveis de tolerância. E 2, com a transferência do servidor para outro local de trabalho não considerado insalubre ou perigoso. Parágrafo 12. É vedada a percepção cumulativa dos adicionais de insalubridade e periculosidade, fazendo jus ao servidor perceber aquele de maior valor. Parágrafo 13. O exercício eventual e não permanente de atividades consideradas insalubres ou perigosas não gera direito à percepção do adicional de insalubridade ou periculosidade. 14. O adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade não serão computados para efeito de quaisquer outras vantagens, nem se incorporam ao vencimento ou salário do servidor, inclusive para fins previdenciários. 15. Aplicam-se as disposições deste artigo também aos servidores de cargo de provimento em comissão, seletistas, contratados temporariamente, municipalizados ou cedidos ao município. Artigo 157. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Parágrafo 1º. Somente será permitido o serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada. Parágrafo 2º. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração.